Será que os florais podem ser usados para tratar doenças? E se sim, os florais são os mesmos para todas as pessoas que têm determinada doença ou sintoma? Ou muda de uma pessoa para outra? O que o Dr. Bach considerava a origem das doenças? E como que ele entendia o processo de recuperação e de cura? Vem comigo entender tudo isso nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso passo de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, sou nutricionista que atua com abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida, atualmente trabalhando também com florais de Bach e florais da Califórnia. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre essa visão do Dr. Bach sobre a doença e sobre o processo de cura, então a verdadeira causa, a origem ali das doenças físicas e também a gente conseguir relacionar isso com o uso dos florais. Para quem não sabe, o Dr. Eduard Bach foi um médico homeopata e nos anos 1930 ele criou as essências florais, né? Ele descobriu os florais que são conhecidos como florais de Bach. Então eu queria trazer um pouquinho para vocês do livro dele, na verdade é uma coletânea de escritos dele, que chama Coletânea de Escritos do Dr. Eduard Bach, e aí foram condensadas nesse livro aqui, que é bem legal para quem tem interesse de aprofundar os estudos na terapia floral. E aí eu queria trazer um pouquinho da ideia dele da doença, né? E da ideia dele de espiritualidade, das causas das doenças, para depois explicar para vocês o uso do floral em doença, se é o mesmo para todo mundo ou não, e como é que funciona, né? O que o floral vai tratar. Então, no livro tem uma parte aqui que vai falar sobre o Cura-te a ti mesmo, que foi uma palestra que o Dr. Bach fez sobre a causa real e a cura da doença. Então, ele fala assim, isso nos anos 1930, 1931. O principal motivo para o fracasso da ciência médica moderna, ou seja, daquela época, é que ela está lidando com os resultados e não com as causas. Por muitos séculos, a verdadeira natureza da doença foi mascarada pelo materialismo. E assim, deu-se à própria doença a oportunidade de estender as suas garras, já que não tem sido atacada em sua origem. Então, o Dr. Bach acreditava que, na verdade, a causa da doença física era emocional e que a medicina tradicional tratava os sintomas dessa doença, mas ela não tratava a verdadeira causa, não tratava o emocional, o espiritual da pessoa. E aí, por isso que a doença muitas vezes persistia. Mesmo com cirurgias, mesmo com tratamentos medicamentosos, a doença voltava a aparecer, ou outras doenças, né, apareciam. Então ele fala aqui, ó, aquilo que conhecemos como doença é o resultado final produzido no corpo, o produto final de forças profundas e de longa duração. E o mesmo que o tratamento material por si só seja aparentemente bem sucedido, não passa de um alívio temporário, a menos que a causa real seja eliminada. Então é isso, ele acredita, né, que a medicina tradicional vai tratar esses sintomas e vai dar um alívio imediato, seja com medicação, seja com cirurgia, e óbvio, aqui a gente não está falando para ninguém deixar de acompanhar no médico, de fazer seu tratamento convencional, até porque quando a doença já se instalou no físico, né, ele aqui fala que é o último campo em que a doença se instala, então ela vai se instalar primeiro no emocional, no espiritual, para depois ter esse reflexo no físico. Então, quando ela já se instalou no físico, a pessoa realmente precisa desse tratamento médico, né, tratamento dos sintomas, mas ela tem que também tratar a causa. Então os florais vão atuar como uma terapia complementar a essa medicina tradicional, e é uma coisa que para ele é necessária, porque se a pessoa não trata essa causa, esse emocional dela, a doença pode reaparecer ou nunca ser de fato curada de verdade, as doenças crônicas, né? A doença é, em sua essência, o resultado do conflito entre a alma e a mente, e apenas será erradicada por meio de esforços espirituais e mentais. Então ele fala um pouquinho aqui mais para frente também sobre essa questão da doença, ela ser, assim, por conta da gente não estar seguindo o nosso propósito de vida, o que a gente veio fazer aqui, né? E aí a gente está desalinhado, a corpo, mente e espírito estar desalinhado.
Qualquer esforço voltado apenas ao corpo só pode reparar o dano superficialmente, e nisso não há cura, já que a causa ainda está operando e pode a qualquer momento demonstrar sua presença de outra forma. Como eu falei, às vezes não cura, às vezes aparecem outras questões, né? E aí ele fala um pouquinho sobre o propósito, que eu achei muito legal aqui, ó. Fala que segue-se, então, um quarto grande princípio, que diz que enquanto nossas almas e nossas personalidades estiverem em harmonia, tudo será alegria, paz, felicidade e saúde. O conflito surge quando nossa personalidade é desviada do caminho, determinado pela alma, seja por causa dos nossos desejos terrenos, seja pela persuasão de outros. Esse conflito é a causa principal da doença e da infelicidade. Não importa o papel que exercemos perante a sociedade, aquele fala engraxate ou rei, proprietário ou camponês, rico ou pobre. Enquanto estivermos realizando nossas atividades de acordo com os comandos da nossa alma, tudo estará bem e podemos ficar tranquilos, pois qualquer que seja a posição social que tenha nos sido destinada, seja superior ou inferior, ela contém as lições e experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Então aqui, eu não estou falando de nenhuma religião específica, pessoal, estou falando de espiritualidade, que é o que o Dr. Bá também trazia aqui nos seus inscritos, né? Ele não falava sobre religiões específicas, fés específicas, mas ele falava sobre a espiritualidade. Aqui ele fala um pouquinho sobre essa espiritualidade, pessoal, achei bem legal, ó. Precisamos perceber que a curta passagem por essa terra, passagem esta que chamamos de vida, é apenas um momento no curso de nossa evolução, assim como um dia na escola está para uma vida. E embora possamos agora enxergar e compreender esse único dia, nossa intuição nos diz que o nosso nascimento está infinitamente longe de ser o nosso início, e que a nossa morte está infinitamente longe de ser o nosso fim. Nossas almas, que na verdade somos nós, são imortais, e os corpos de que temos consciência são temporários, apenas cavalos que guiamos durante uma jornada, ou instrumentos que que usamos, né, para realizar uma tarefa. E aí ele fala aqui também sobre essa questão da doença, ela não ser uma coisa ruim, se a gente vai encarar a causa real, né, de por que isso está acontecendo. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia assim de, eu não merecia isso, ou tal pessoa não merecia isso, por que isso está acontecendo comigo, né? Então ele fala aqui, ó, a doença, embora tão cruel na aparência, não deixa de nos trazer benefícios, e quando corretamente interpretada, nos levará às nossas falhas essenciais. Se tratada de forma correta, será a causa da eliminação dessas falhas, tornando-nos melhores e maiores do que antes. O sofrimento tem o poder de nos abrir os olhos para algumas verdades, que de outra forma nunca veríamos, e ele jamais será erradicado até que essas verdades sejam assimiladas. Qualquer que seja o caso, até nos mais graves, não há motivo para desespero, pois o fato de o indivíduo ainda estar desfrutando da vida física indica que a alma que o rege ainda há esperança. Então é muito interessante quando a gente pensa nessa visão do Dr. Bá, porque ele traz que a doença ela é meramente corretiva, ela é um alerta, né, do nosso corpo, falando assim, olha, você está desviando do seu caminho, preste atenção nisso, refaça alguma coisa na sua vida, mude, né? Mas ela tem esse princípio, esse fim, né, esse objetivo. Ela não tem o objetivo de nos fazer sofrer assim pura e simplesmente por nada. Então ela tem um lado bom, né, um lado luz também. E aí ele fala que na medicina, né, uma das pessoas que ele admirava e que realmente conseguiu ver essa real natureza da doença e o processo de cura espiritual, né, a cura do corpo espiritual, foi o Dr. Hahnemann, que é o fundador da homeopatia. Então, os florais de Bach não são homeopatias, né? Eles não seguem os princípios da homeopatia na sua fabricação, mas o Dr. Bach se inspirou na homeopatia, né? Ele era um médico homeopata também. Então, ele fala aqui que era bem legal, ó. Hahnemann percebeu que a doença se origina num plano acima do físico. Conheciam a natureza verdadeira e o remédio para o sofrimento. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que a doença ela não é só o físico. Quando a doença atingiu o físico, ela já está no seu último estágio, ela já passou pelo espiritual, né? E aí acabou reverberando no corpo físico. E os florais, então, eles têm essa questão
de trabalhar o corpo físico para que tenha essa ação, trabalhar o corpo espiritual, desculpa, para que tenha essa ação no corpo físico e a gente consiga tratar a verdadeira causa dos sintomas em conjunto com o tratamento convencional, medicina tradicional, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, enfim. Então, é interessante a gente pensar que os florais, eles podem sim atuar na causa da doença, inclusive vão atuar nessa causa emocional. Então, de acordo com a filosofia do Dr. Bach, mesmo as pessoas tendo uma mesma doença, elas precisam de florais diferentes para tratar o seu emocional, porque as pessoas podem ter uma mesma doença. Por exemplo, vamos pensar em pessoas que têm esclerose múltipla. As pessoas podem sentir medo de estar com aquela doença, de não saber o que vai acontecer. Outra pessoa pode sentir raiva porque ela tem e outra pessoa não tem, e ela acha que ela não merece isso. Outra pessoa pode sentir culpa, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tipo 2. Ela pode se culpar, falar assim, se eu tivesse tido um estilo de vida melhor, talvez eu não desenvolvesse essa doença, e ela sente culpa por conta disso. A pessoa ela pode sentir também uma preocupação muito grande, ter muitos pensamentos negativos, que acaba piorando também o curso da doença, da questão de saúde que ela tem. Então é importante a gente tratar o emocional. Por isso, quando me perguntam aqui até nos comentários também, floral para tratar a apneia do sono, floral para tratar a depressão, floral para tratar a ansiedade, floral para tratar a diabetes, floral para pressão alta. Na verdade, a gente não tem um floral específico para isso. A gente tem que entender o emocional da pessoa e dar os florais que ela está precisando naquele momento, depois rever essa fórmula, né? Ela não fica tomando um só floral por um período indeterminado de tempo. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar com esse emocional. Existe, sim, um método de trabalho transpessoal dentro da terapia floral, criado pelo Dr. Ricardo Orozco, e ele que foi entender, assim, esse uso tópico de florais, né, o uso de florais em creme e a combinação de alguns florais para tratar certas doenças, certos sintomas, mas ele continua nessa linha de pensamento do Dr. Bach, porque em momento nenhum ele fala para a gente parar de tomar os florais via oral específicos para tratar sintomas. Então a gente não tem como dizer assim para a pessoa, floral para tratar insônia, por exemplo, sem conhecer aquela pessoa, sem conhecer os motivos dela estar assim. Então vou dar um exemplo aqui para vocês também. Uma pessoa que entrou num emprego novo e ela não consegue dormir, porque ela entrou nesse trabalho novo, está muito agitada, à noite ela não dorme. Então por que ela sente ansiedade, vamos supor, né? Que tipos de pensamento ela tem ao longo do dia? Que tipos de emoção são predominantes? Ela tem medo de não desempenhar uma função nesse novo trabalho que ela tá? Ela, por exemplo, tem uma sensação de sobrecarga, que ela não vai conseguir dar conta dessa nova função, desse novo trabalho. Ela tem uma questão que ela precisa de autoeficácia, né? Uma confiança que ela é capaz de desempenhar aquilo que foi delegado para ela, por exemplo. É uma pessoa, por exemplo, que tem muita preocupação porque ela começou um trabalho autônomo e ela não sabe como que ela vai pagar as contas no final do mês, então ela tem medo por ela e pela família. Então, cada uma dessas questões que eu trouxe é um floral diferente que a gente vai utilizar. A pessoa, por exemplo, tem muitos pensamentos negativos na hora de dormir, ela precisa de um floral de proteção energética, por exemplo, ela sente que ela é uma esponjinha do ambiente. Então a gente tem que perguntar várias coisas para a pessoa durante a consulta ou o questionário, né, de terapia floral, que a gente tem 2 métodos de trabalho, né, o trabalho tanto com uma consulta, que é uma entrevista, né, a pessoa falar sobre como que ela está se sentindo, uma escuta ativa, quanto por questionário. Então, mandar um questionário, a pessoa preencher, e aí eu ler aquilo que ela preencheu e indicar os melhores florais para o caso dela. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, que não é só porque 2 pessoas, por exemplo, têm hipertensão, que elas vão receber os mesmos florais. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a esse diagnóstico. Então, é aquela máxima, né? O Dr. Bach também acreditava nisso, que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com que a vida faz com você. E aí você pensar que a forma como você está reagindo às coisas é muito mais importante até no curso da sua doença, na sua melhora, no seu processo de cura, do que realmente a doença em si. Lógico, né, como eu já falei antes, sempre mantendo acompanhamento médico tradicional. Mas a gente pensar nisso, né, que o Dr. Bach priorizava esse tratamento emocional, essa verdadeira cura, como ele chamava.
Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que para entender que florais que a pessoa precisa para tratar determinado sintoma ou determinada doença, precisa ser entendido junto com a pessoa. Então não tem como eu falar assim, esses florais, eles vão ser específicos para tratar a insônia. A não ser que a gente esteja falando do padrão transpessoal, que eu posso trazer um vídeo aqui sobre o uso de florais em creme e como que funciona, né, os florais na saúde integrativa. Mas mesmo assim, mesmo se a gente for usar os florais na saúde integrativa, nesse padrão transpessoal, a gente tem que pensar no uso da fórmula oral também, para tratar o emocional da pessoa, enquanto a gente usa florais específicos para tratar ali questões físicas, né? Então sempre emocional tem que ser tratado também. Legal, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aqui pra mim nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. Ative o sininho, compartilhe com seus familiares, seus amigos, querem saber que floral utilizar para cada doença, ali para cada sintoma. E eu trouxe aqui vídeos também, lógico assim, educativos, né? Pra gente pensar em alguns florais que podem ser utilizados no tratamento da ansiedade, da depressão. Nos vídeos eu falo que esses florais variam de pessoa para pessoa, só trouxe algumas ideias, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também florais para ansiedade, florais para depressão, florais para elevar a autoestima também, que eu trouxe num outro vídeo, e aí vocês podem dar uma olhadinha lá depois daqui. Então, até a próxima. Namastê. Tchau, tchau.